Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Guilherme, sou o diretor da Supervida e estamos aqui em mais um Supervida Cash. Dessa vez aqui lançando nesse novembro a nossa campanha de novembro Super Azul, né? Para a gente aí ajudar, né, na conscientização da prevenção ao câncer de próstata. Mais uma vez o Supervida Cash, lembrando que o intuito é trazer muita informação para os espectadores, né, para os beneficiários e para os simpatizantes aí do Supervida, para quem segue o nosso Instagram, para quem segue o nosso YouTube, e trazer informações sobre saúde, aumentar a conscientização sobre as doenças, aumentar a prevenção. E dessa vez a gente está aqui com uma convidada muito especial, que é a doutora Patrícia Canelas, médica urologista muito renomada, e estamos aqui ansiosos para conversar com ela um pouquinho sobre a saúde do homem, sobre a urologia em si, sobre o câncer de próstata, né? E todos esses assuntos. Estou aqui também com Saulo. Então, pessoal, hoje a gente está iniciando o Novembro Super Azul com o nosso podcast. É o nosso segundo episódio, onde a gente está trazendo a doutora Patrícia para falar um pouco melhor sobre a conscientização, levar essa informação para o nosso público. Antes da gente iniciar, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Sigam também nossas redes sociais, tanto Facebook como Instagram, @minhasupervida. Inscreva no nosso canal no YouTube, aperte aqui o sininho que fica do lado, que sempre quando a gente postar material, vídeo novo, você está recebendo notificação e está a par de todas as atividades que o Supervida vai estar trazendo de benefício para a população. Doutora Patrícia, muito obrigado por estar comparecida e aceitado o convite da gente. O Supervida fica muito orgulhoso em ter você aqui conosco hoje nesse momento, para a gente conversar, destrinchar e falar um pouco mais sobre esse mito que é a questão da urologia, essa questão do Novembro Azul e sobre o câncer de próstata, para a gente trazer mais informação para o nosso público. Olá, gente, é um prazer poder estar aqui com vocês. Eu que agradeço o convite. Fico sempre muito feliz em poder estar falando da minha especialidade, né? E poder estar passando informação de qualidade. Eu sempre falo, né, por onde eu vou, que a melhor forma da gente trazer saúde é a gente levar informação de qualidade, né, informação assertiva sobre, né, os temas, para que esses mitos, né, que acometem a saúde masculina possam ser sanados, né? Exatamente em momentos como esse que a gente está aqui, de forma até informal, mas assim, com sempre competência e seriedade, trazendo o que há de melhor na informação hoje dentro da urologia. Muito obrigada. Bom demais, doutora. Acho que a gente pode começar conversando um pouquinho sobre a urologia em si, essa especialidade, né? Como contar um pouquinho da especialidade em si, do que trata a urologia e um pouquinho da sua história. Por que escolher a urologia? Você teve alguma influência? Então, Luiz, a urologia ela é uma especialidade que ela trata da saúde urinária de homens e mulheres, né, idosos e crianças, e sobre o trato genital masculino, né? Eu digo sempre que a urologia me escolheu, na verdade, né, porque hoje, né, nós não somos a maioria, né, nós somos em torno ali de 230 e poucos a 250 urologistas no Brasil, né? Mediante a 5 mil urologistas, 6 mil urologistas homens. Mas isso tem crescido, na verdade, esse número de urologistas, né? De apreço por cirurgiões mulheres que querem fazer urologia. Tá? A urologia, ela é uma especialidade cirúrgica, né? Às vezes as pessoas não sabem disso. E eu digo que isso começou porque eu fiz cirurgia geral, né? Eu me formei em Belém, fiz medicina em Belém, fiz cirurgia geral em Belém. E aí eu sempre acompanhava um urologista e sempre gostei muito, porque a urologia me trazia uma paz muito grande. Eu gostava muito de estar lidando com aqueles pacientes, homens que às vezes eu via que tinha muito medo de conversar ou de mostrar os sintomas que eles tinham. É uma especialidade que eu poderia operar, eu poderia fazer procedimento e eu poderia fazer o atendimento nos consultórios, né? Então, como é uma especialidade completa, eu sou suspeita para falar, porque eu sou extremamente apaixonada pela minha especialidade e fico muito feliz sempre que me convidam, né, para ter esse espaço aqui para falar, né, sobre a especialidade e esclarecer. Mas normalmente o médico ele faz os três, né? Diferente de algumas especialidades que tem um médico que só faz consultório, talvez cirurgia, o urologista ele
navega ali nos... O urologista, ele é cirurgião. A base dele é cirurgião. cirurgia. Então, a gente faz 2 anos de cirurgia geral e mais 3 anos da subespecialidade da urologia. Toda especialidade cirúrgica, ela pode clinicar e operar. E fazer procedimentos, sim. né? Mas existem as especialidades que são eminentemente clínicas, né? Que é o clínico geral, né? O geriatra, às vezes o endoscopista, que não faz esse atendimento. O radiologista, que trata com as pessoas diretamente ou indiretamente, mas que não operam, né? Só está apto a operar as especialidades que são cirúrgicas. Certo. Doutora, e em relação ao mês de novembro, essa simbologia do Novembro Azul, tem algum motivo do câncer de próstata estar relacionado ao mês de novembro? Teve algum acontecimento específico? Conte um pouco sobre essa história, porque às vezes as pessoas se perguntam, né? Novembro Azul, mas por que o mês de novembro? Não poderia ser agosto azul sim. ou outro mês ser relacionado a esse assunto? Então, Saulo, o seguinte, o que aconteceu? Sempre, e já de muito tempo, existia o Outubro Rosa. Sim, né? sim. Eles definiram como o outubro e colocaram a cor rosa para simbolizar a saúde feminina. Né? E aí, essa iniciativa de se criar também, né, uma alusão à parte da saúde masculina, Sim. foi iniciada em 2003 na Austrália. Né? E a primeira vez que foi comemorada no Brasil foi em 2008. Né? Recente, né? Exatamente. E a campanha começou como o carro-chefe da campanha seria o câncer de próstata, né? Assim como eles elegeram no Outubro Rosa o câncer de mama, sim. né? Apesar de não existir só o câncer de mama, existem vários cânceres que acometem as mulheres, mas os índices de mortalidade eram tão grandes, tanto para mama quanto para próstata, que se resolveu, né, que se colocaria o azul para fazer a alusão ao homem na sequência da mulher, por isso que ficou o novembro, né? Isso pela Sociedade Brasileira de Urologia, tá? E isso começou realmente a ser firmado, e a partir de 2008, essas campanhas começaram a acontecer. Hoje, o que acontece? Não é mais só o câncer de próstata, né? As campanhas pela Sociedade Brasileira de Urologia, eu faço parte do departamento, né, de comunicação da sociedade, a gente tenta levar para esses pacientes e para esses ouvintes e telespectadores nas redes sociais informações e mostrar a importância da saúde masculina. Né? E vários locais do país são iluminados com as lâmpadas azuis, azul, né? sim. O Senado faz várias movimentações. Existe também várias reuniões a respeito da saúde feminina, masculina, né? Até que seja levado os problemas, né, de saúde pública para a Câmara, para esses deputados, né, para esses senadores, para que as pessoas entendam que existe também muitos problemas na saúde masculina. Porque até um tempo atrás, ninguém nem sabia, por exemplo, que existia o câncer de pênis. Né? Ninguém falava em câncer de pênis. E a gente sabe hoje que o câncer de pênis ele é campeão aqui no Maranhão. Né? Então, no Maranhão, por exemplo, nós estamos no ranking de primeiro lugar. É um título que não nos agrada, né? Mas nós estamos em primeiro lugar, perdemos, eu acho que atrás de nós, na verdade, está a Bahia, né? E a gente diz que é a doença dos países pobres, porque se você ver países desenvolvidos, não existe câncer de próstata, de pênis, ou se existir, existe uma condição muito pequena, uma incidência muito pequena, né? Tá. O Novembro Azul, então, ele é um mês ali de conscientização que é mundial também, ou é o Brasil? Mundial. Tá. Começou na Austrália, em 2003, e lá já segue, aqui no Brasil a partir de 2008. Entendi. Como que é a incidência hoje desse câncer, tanto de pênis quanto de próstata? Olha, o câncer de próstata, né, que sempre foi o carro-chefe, sempre que levou as maiores atenções, até porque tem todo um mito em relação ao toque retal e trazer esse homem, né, para o consultório. Ele hoje está ali localizado entre o segundo câncer mais comum nos homens, perdendo apenas para o melanoma, tá? E se você colocar todos os cânceres em geral, ele está lá no ranking no sexto lugar. Então, ele realmente são dados bem alarmantes, né? A gente espera-se, né, segundo o INCA, que no triênio de 2010
Agora, né, 23 a 2015, a gente vai ter uma incidência de mais de 71 mil casos diagnosticados de câncer de próstata. Então, assim, não é uma coisa tão Bastante. pequena, né? Então, a gente precisa realmente dar essas orientações, a gente precisa falar abertamente, assim como a gente fala do câncer de mama, né? A gente precisa orientar esses homens, aconselhar. O aconselhamento, eu acho que é fundamental, né? E em relação ao câncer de pênis, o que acontece é que ele é um câncer, como eu falo, prevenível, né? Ele está lá, localizado naqueles locais em que o nível socioeconômico é menor. Então, as causas desse câncer é a falta de higiene, a promiscuidade, a falta de uso do preservativo, né? Então, esse homem que tem esses múltiplos parceiros, as múltiplas parceiras, esse homem que não tem essa higiene, e às vezes parece óbvio, né? A gente diz assim, mas eu sempre falo que o óbvio tem que ser dito, porque às vezes o paciente chega para você e pergunta no consultório se ele tem que, quando a gente diz assim, tem que tomar banho todo dia, lavar com água e sabão e tudo, aí ele pergunta, tem que trocar a cueca? Tipo, tem que trocar a cueca, né? Então, assim, pra gente, talvez, isso seja um absurdo. Como é que eu vou tomar banho e não vou trocar a cueca, eu não vou trocar a calcinha, digamos assim. Mas assim, o paciente, às vezes, mais humilde, pra ele, ele acha que não tem que trocar, que não é normal. Diferente, né? É diferente. E são níveis de compreensão diferentes. E a gente precisa atingir todos os públicos. Exato. Então, através das campanhas, a gente consegue falar conversar com o alto escalão, empresários renomados, a gente consegue conversar com um pai de família, com um lavrador, com um pescador, e eles precisam entender da importância da higiene, por exemplo. Aqui no Maranhão a gente tem uma população que é muito humilde, né? Os interiores, assim, com poucos habitantes, a população ribeirinha muito grande. Você acha que essas campanhas chegam até essas pessoas? Então, o sistema público tem Acho que é uma forma de conscientização, como funciona, né? Eu acho levar essa que... informação até eu acho, na verdade, Guilherme, que deveria ter mais, na minha sim. opinião. Né? Mais entusiasmo por parte das especialistas, das autoridades. Né? Eu trabalho no Hospital do Câncer do Maranhão já há 10 anos, e a gente realiza muitas amputações penianas. Amputações, gente, a retirada do pênis, do órgão masculino. E a gente sabe que o pênis, para o homem, ele é um órgão de virilidade, né? Isso já não agora, desde das épocas de Idade Média. Então, assim, ele sempre foi o símbolo de riqueza, de força, de poder. Então, isso vem sendo levado ao longo das gerações. Então, quando você fala que você vai amputar, você vai retirar o pênis de um homem, aquilo para ele, às vezes, é uma sentença de morte. Né? Tem alguma faixa etária específica desse público? O que acontece? Qual é a faixa etária da incidência do câncer de pênis? Normalmente, era ali na faixa etária entre 45 e 60 anos, tá? Hoje, a gente está cada vez mais amputando pacientes mais jovens, né? E também amputando pacientes mais idosos, porque depois do advento dos Viagras da vida, das medicações que controlam a impotência, os pacientes os homens e até mais idosos, tiveram muito acesso a isso. Sexual, né? mais ativo. Isso, e viraram realmente mais sexualmente ativos, e com isso você aumenta a chance, porque às vezes eles não têm parceiros, mas eles têm parceiras em outros lugares, ou em prostíbulos, né? Ou que vão só ali naquela hora para satisfazer e tudo, porque as esposas já são idosas, e com isso vai se disseminando, né? Porque aí, a partir do momento que você tem relação com múltiplas pessoas... Que é contagiosa. Não é igual uma doença sexualmente transmitida. É mais uma questão de higiene mesmo. Higiene e o HPV. O HPV, ele é uma IST, né? Uma infecção sexualmente transmissível. Os pacientes que têm IST, que têm o HPV, gente, são verrugas, eles se apresentam como verrugas no pênis. Então, qualquer verruga no pênis já é passível de investigação. Então, você que está aí assistindo a gente, homem, ou até mulher também, mas que tem qualquer lesão ou verruga no pênis, já tem que procurar um urologista, né? E dependendo da idade. Pode ser que seja por doença sexualmente transmissível, pode ser que seja uma verruga vulgar, que a gente chama aquela verruga que tem em todo lugar, mas precisa ser investigado, precisa ser retirado, precisa mandar para biópsia. Normalmente, as verrugas genitais, elas são verrugas que estão albergando o
vírus HPV. E o vírus do HPV, ele é um vírus que é pré-maligno, que a gente chama. Sim. Ele é um vírus que quem tiver tem a chance de desenvolver câncer de pênis. Então, não é só a falta de higiene. Se ele teve relação, entrou em contato com várias formas de vírus e bactérias, desenvolveu uma verruga, por exemplo, precisa ser investigado. Por quê? Porque se tiver, eu vou ter que retirar. Porque se eu deixar lá, ela vai ficar. E eu vou estar passando, ou esse homem vai estar passando para várias mulheres que ele tiver relação, né? E aí isso pode ser um fator que naquela região vai começar a ter uma alteração daquela área, né? Ali, e pode desenvolver naquele local um câncer. O câncer de pênis, então, ele é mais, vamos dizer, visível? É mais fácil de visualizar que eu tô com algum problema ali e ir no urologista? Exatamente. Ou eu tenho que ter uma forma de prevenção também? Óbvio que consultar o urologista por periodicidade é importante, né? Mas quando que começa isso e qual é a idade indicada para... O câncer de pênis ele é mais alarmante porque é exatamente isso. Ele é externo, né? O HPV também é uma das causas do câncer de colo de útero na mulher. Só que a mulher já tem um problema que, às vezes, como a genitália dela é mais interna, né? E as doenças dão no colo do útero, às vezes o homem não tem acesso ao colo do útero. Porque ele tá olhando ali, tá tudo por fora, tá tudo bem, né? Tá Sim. tudo normal. E então, como o câncer de pênis é mais externo, o paciente tem mais acesso a olhar o que está acontecendo, tá? Então, qualquer lesão, qualquer fissura, qualquer ferimento, qualquer verruga tem que ser investigado, né? Aí a gente pergunta, tá, qual é a idade, então? A partir do momento que o homem se torna sexualmente ativo, e hoje a gente sabe que isso está sendo cada vez mais precoce. Então, a gente tem meninos com 11 anos de idade perdendo a virgindade. E isso é outro problema a respeito. Na verdade, eles perdem a virgindade muito cedo. Eles iniciam essa atividade sexual de forma truculenta, na grande maioria das vezes, cheio de inseguranças, cheio de ansiedades, né? Sim. Hoje existe um problema muito grande em relação às comparações, né? A gente tem na mídia derramando, para quem quiser ver, várias aberrações. Então, assim, a pornografia, ela é uma realidade hoje que está nas redes sociais, de livre acesso aos nossos filhos, aos nossos irmãos, aos nossos primos, crianças, e são feitas exatamente para isso. Então, aquele menino que, com 11 anos, que iniciou a atividade sexual, aí vai para a internet, olha uma pornografia, um homem com pênis de não sei quantos centímetros, aquilo já causa um trauma nele, né? Deixando bem claro, gente, que a maioria das queixas no consultório de tamanho de pênis, a gente recebe muito. Ou a mãe traz, né? Ou o próprio adolescente ou o adulto jovem com queixa que o pênis é pequeno demais. Na grande maioria das vezes, o pênis é normal. O pênis tem um tamanho normal na maioria dessas queixas, né? Então, a média do brasileiro é em termos de 14, 16 centímetros, né, do pênis. E como a gente sabe que tem orelha, nariz, boca diferente, vai ter pacientes que terão os pênis diferentes. Uns maiores, outros menores, né? E, na realidade, o pênis ele cresce até os 18 anos de idade. Né? E essa educação toda que a gente conversa aqui, ela tem que estar sendo dita dentro dos consultórios de urologia, né? Essa informação tem que ser passada por um especialista. Por isso que a gente orienta que os meninos, quando eles iniciarem atividade sexual, eles têm que vir para o urologista, trazidos pelo pai, trazidos pela mãe, para que exatamente essa cultura seja quebrada. Com que frequência? Então, anualmente. Então, essa frequência pode ser anual, nem que seja para que ele venha para conhecer o seu corpo, para tirar as suas dúvidas, para conversar sobre sexualidade, sobre preservativo, sobre doença sexualmente transmissível, sobre masturbação, né? E com isso eu vou ter um adolescente mais saudável, eu vou ter uma adolescente consciente, com uma autoestima, né, extremamente forte. Ele vai entender que a gente entende do corpo, a gente sabe lidar, a gente sabe se proteger. A gente não chega alguém que vai enganar, não precisa usar preservativo, entendeu? Porque às vezes esses meninos que são muito novos iniciam atividades sexuais com mulheres mais velhas, ou levados pelo pai, ou porque aprenderam que o coleguinha ele vai junto, vai atrás na onda, né? E isso é uma falha, eu acho, dentro de casa. Porque eu acho que a forma que a gente tem de mudar isso aí é que essa educação sexual venha dos pais. A gente vê muito a menina, né? A mulher, ela vai muito, desde nova, com muita frequência, né? E o homem
vai muito pouco, né? Isso. Mas é legal esse trabalho de conscientização que pode partir também do médico. Mas como que os pais podem ajudar também? Os pais têm um papel nisso? Então, os pais têm um papel importantíssimo. Na realidade, o que acontece? É cultural que a mãe, depois que a menina menstruou, leva no ginecologista, né? Conversa com ela, vai falar sobre gravidez, depois que menstrua pode engravidar, né? E tudo é explicado para ela, certo? Então, isso é cultural. Então, quando ela torna-se mãe, ela faz a mesma coisa com as filhas, né? Ninguém precisa dizer para ela, olha, minha filha, você tem que levar só a filha no... Isso é cultural. E do mesmo jeito que é cultural que o homem não deve ir no médico, ou que não vai no médico, porque o homem é tido como super-herói, como provedor da família, como não adoece, não chora, não é frágil, não tem depressão. Então, assim, ele é visto nessa cultura que ele sempre, assim, ele é o super-herói. Então, essa cultura não é cultivada. Então, dificilmente você vai ter, meu pai sentava aqui comigo para conversar sobre isso e me levar no urologista. Mas a partir do momento que existe essa conscientização e que esse pai, ou mesmo essa mãe, leve esse adolescente, essa criança dentro pro urologista, ele já vai crescer com aquela cultura que é muito comum. Quando ele chegar nos seus 18, 20, 21 anos, ele vai marcar, até porque abaixo de 18 anos tem que estar com um acompanhante. Ele vai marcar sem problema nenhum. Eu tenho vários. Às vezes o pai vai e eu sempre falo. Semana passada eu recebi um que tinha 42 anos, o pai. E ele conversou e ele falou assim, doutora, como é que eu posso fazer? Ele tinha um de 13. Eu falei, traga você. Isso vai melhorar essa relação pai-filho. Né? E você vai mostrar para o seu filho o autocuidado, que o homem tem que se cuidar, e ele vai chegar tranquilo aqui, né? Ele vai ser examinado, ou ele vai se conversar com ele sobre tudo isso, vai avaliar a parte urinária também, que às vezes a gente descobre cálculo, a gente descobre alterações genéticas nos rins e na bexiga, no pênis mesmo, entendeu? Que podem ser diagnosticados. Esse menino ganhou a confiança, ele vai chegar sempre. Na idade adulta, ele vai sempre. Exatamente. Né? E sobre o câncer de próstata, já que é aquele câncer super silencioso, né? Exatamente. Eu ia até perguntar relacionado, porque você falou que o câncer de pênis, ele fica mais visível, né? E no caso do de próstata já é o contrário. Normalmente é a partir da urina, que é um dos primeiros sintomas, a falta dela ou a dificuldade da urina já é um sintoma, um alerta em relação ao câncer de próstata? Então, o câncer de próstata, só para vocês entenderem, gente, que estão em casa, a próstata é um órgão necessário. A primeira coisa. Uma vez o paciente disse para mim, doutora, assim não pode retirar. Por que não tira? A esposa adora dizer, doutora, tira logo a próstata desse homem. Eu falei, gente, não pode, é que nem o útero. Antigamente, se mulher tinha filho, terminou de ter os filhos, todo mundo, vamos tirar o útero. Hoje a gente sabe que as mulheres que são esterectomizadas, que são retiradas esse útero precocemente, elas podem ter incontinência urinária no futuro, elas podem ter queda de órgãos pélvicos, a bexiga e lá pro lado de fora da região vaginal, reto, né? Porque o útero meio que segura os órgãos, assim, pélvicos. E assim a próstata tem sua função. A próstata, ela normalmente tem em torno de 20 a 30 gramas, tá? O tamanho normal. Ela tá localizada logo abaixo da bexiga. O tamanho de uma bola. Isso. Uma noz, né? Que eles chamam. Isso. E aí, por dentro dela, passa a uretra. Canal de fazer o xixi, né? Onde sai a urina. E aí, o que acontece? Quando o paciente é acometido do câncer de próstata, normalmente, esse câncer, ele aparece na periferia da próstata, na parte externa. Então, ele vai crescendo ali na parte externa. Então, até ele chegar a comprimir o canal da urina, que dá o problema para urinar mesmo, demora muito. Então, ele fica ali muito silencioso. Então, é tipo, a próstata e o câncer de próstata, ele fica... Um nódulo na parte externa da próstata, Vamos não pensar interna. Numa laranja, por exemplo. Se a gente pensar numa laranja, a casca da laranja é a área da próstata, porque a próstata tem 3 áreas. A casca é a área da próstata onde são acometidos o câncer de próstata, que é o adenocarcinoma. Tá? O HPB, que é a hiperplasia prostática benigna, que também tem uma incidência grande, né, na população masculina, até mais que o câncer, tá? Ele é o crescimento benigno das glândulas, como se fosse o bago da laranja. Aí sim, quando começa a crescer de forma benigna, ele comprime o canal da urina e dá dificuldade para urinar.
leva o homem muito mais rápido para o urologista do que o câncer de próstata. É normal o câncer crescer? Não é normal, tá? Tem homens que passam a vida inteira com a próstata do mesmo tamanho, mas devido à testosterona, que estimula a próstata, essa próstata vai crescendo ao longo da vida. Então, a próstata de um bebê é diferente da próstata de um adolescente, de um adulto jovem e do idoso, certo? Sim. Porque a testosterona vai aumentando a partir de determinada idade e vai estimulando o crescimento dessa próstata. Só que hoje existem os fatores que fazem com que a próstata de um determinado cidadão, de um paciente, cresça mais do que o outro, que são os problemas metabólicos, né? Que é a síndrome metabólica, a obesidade, o cigarro, a falta de atividade física, o sedentarismo, né? Isso tudo, diabetes, a pressão alta. Então, isso tudo faz com que aquela que a gente está no exemplo lá da laranja, o bago da laranja cresça e comprima e faça dificuldade para urinar. Aí sangra para urinar, da dificuldade mesmo, obstrução que a gente chama, e às vezes precisa de tomar remédio para fazer cirurgia. Já o câncer de próstata, ele cresce mais para fora. E aí não obstrui. Então o homem não sente nada. Ele diz, doutora, mas eu não sinto nada. E por que a gente consegue determinar através do toque retal? Porque quando a gente faz o toque, a gente não toca o meio da próstata. A gente toca a parte externa da próstata, que está logo acima, logo passando pelo reto. Tá? Por isso o exame do toque. Porque na hora que você toca lá, que você passa, a primeira estrutura que você toca é a próstata. O normal da próstata, ela ter a consistência da ponta do nariz. Então, se você tocar e tiver a consistência, que é a fibra elástica da ponta do nariz, a gente está diante de uma próstata normal, sem nódulo, normal. Agora, que se você toca e ela tem a consistência dessa mesa dura, a gente vê, tem alguma coisa errada. Algum nódulo, ela está petrificada. Aí você já indica uma biópsia associada ao exame do PSA. O exame não é de imagem, então, é só com biópsia, né? Não, a triagem para o câncer de próstata existe pela Organização Mundial de Saúde alguns exames, tá? Que é o PSA, que é o exame antígeno prostático, é o exame laboratorial do sangue, ureia e creatinina, que a gente sempre pede para ver se não tem comprometimento renal. Ultrassom da próstata, seja por via abdominal, seja por via transretal, certo? E a biópsia, caso esteja alterado esse PSA. Ou o toque retal. Aí você pode pedir uma biópsia. A biópsia vai lá, é um exame, tá, gente? Onde a gente vai beliscar lá a próstata em alguns fragmentos e pegar isso e levar para o estudo. E aí lá vem dizendo se é câncer, se não é, qual é o tipo de câncer, se está avançado, se não está. Aí a gente começa a fazer que a gente chama de triagem. Vai começar a vasculhar todos os órgãos do paciente para que ele, na verdade, a gente consiga investigar. Primeiro lugar de metástase do câncer de próstata, osso. Então, o paciente tem várias lesões ósseas em todas as regiões, quadril, nas articulações. O paciente começa a ter dor óssea. E às vezes, por exemplo, no Hospital Geral, que é o Hospital do Câncer do Maranhão, a gente às vezes recebe esse paciente que diz, doutor, eu tive fratura. Do nada, eu caí. Já tem uma metástase. Eu fiz um exame de pulmão, eu já tô com um monte de lesão no pulmão. Ou já no fígado, cheio de metástase no fígado. Ou no osso. O osso é o principal. Na hora que fez a cintilografia, que examina o osso. E você olha que tá cheio de lesão, você vai procurar lá o PSA, tá alterado. Você fez a biópsia, deu câncer de próstata. Aí já é mais difícil de tratar nessa fase. Né? Então, porque aí nós já temos metástase, é doença avançada. A gente pode dizer, então, que o exame de próstata tá para o câncer de próstata como a mamografia tá para o câncer de mama. É o exame que tem que fazer, não tem nenhum que substitui. Existem os complementos que a gente faz, mas assim, ainda é padrão. Por que a gente fala muito no toque? Porque, doutora, será que não tem nada tão moderno que não vá substituir o toque? Gente, 15% dos pacientes que têm PSA alterado que tem o PSA normal, tem o toque retal alterado. 15%. Então, assim, nesses 15%, você que tá aí pode ser o 100%, né? Então, assim, se eu fiz meu PSA, porque às vezes eles chegam só com PSA ultrassom. Mas eu não ia no urologista, mas eu sempre fui lá no YouTube e no Dr. Google e dizem que eu tinha que fazer ultrassom e o PSA. E o ultrassom vinha normal, tamanho normal, até porque a próstata normalmente de câncer não cresce, que cresce é o HPB, a hiperplasia, e o meu PSA tá normal. Aí você vai lá, toca, tem um nódulozinho. Aí ainda tem 20% de chance de estar... Aí vai ter que biopsiar e às vezes vem nesse câncer. Por exemplo, eu já operei paciente com 47 anos de idade.
Só deixando claro que os pacientes que são diagnosticados de câncer de próstata, mais recente, né, o paciente mais jovem, entre 40 e 45 anos, normalmente cursam com câncer mais avançado. Todo câncer fora da faixa etária, ele provavelmente é mais agressivo no tratamento. E aí, nesse caso, tem que fazer a retirada? É o único procedimento ou tem algum outro? Hoje, quando a gente dá um diagnóstico de câncer de próstata, a gente abre um leque de muito grande opções terapêuticas para esse paciente. Então, esse paciente ele pode operar, né? Seja por cirurgia aberta, seja por cirurgia robótica ou por videolaparoscopia. A robótica hoje é uma tecnologia já existente no nosso estado, é o que tem hoje mais moderno para operar o câncer de próstata, tá? E realmente os resultados, né, e os índices de complicação são bem menores comparados com as outras áreas. Mas que cura também como aberta, como a cirurgia aberta, que a gente faz em todos os locais dos hospitais do câncer do estado, como a videolaparoscópica, que é a cirurgia que eles chamam a laser, né? Você pode optar pelo procedimento cirúrgico ou pela radioterapia, certo? A radioterapia também tem índices de cura desses pacientes, se for precoce, se for um diagnóstico precoce. E você tem outros procedimentos como a quimioterapia, que aí já são hormônios injetáveis, que já são quimioterápicos, que já são normalmente para câncer mais avançado. Tá. Né? Você falou que no Maranhão o câncer de pênis é o que tem o maior índice, né, Isso. no Brasil. E relacionado ao mundo, né? do mundo. E relacionado ao câncer de próstata, como é que está o Maranhão em relação aos outros estados? Na verdade, tem muita incidência? Eu não sei. Aqui a gente tem bastante. Eu não sei bem te dizer exatos números do ranking do estado em relação ao Brasil em nível de câncer de próstata. A gente tem bastante casos em todo o Brasil. Né? Essas campanhas, na verdade, têm diminuído, porque quando uma pessoa que está aqui escutando, que olha uma divulgação dessa, né, para escutar, e hoje você tem os podcasts, eles são sensacionais, porque você pode escutar de qualquer lugar que você está, dentro do carro, nos engarrafamentos, dentro do ônibus, aí você não fica... Às vezes a gente fica vendo ou escutando tanta besteira, como eu digo, que assim, vamos escutar a informação, gente, né? Isso aí pode salvar a vida, exatamente. E aí você consegue entender e saber. E aí, a partir do momento que, por exemplo, a gente está aqui, né? Porque eu acho que isso para a população, isso é muito importante, né? Tem uma carga muito importante. O homem que está escutando isso agora e dizer, poxa, eu vou no neurologista. Que não é esse bicho de 7 cabeças, né? Isso aí, às vezes, é preconceito meu. Por que eu não vou? E, às vezes, vai lá, né? E consegue dar um diagnóstico. Às vezes eu penso que o homem não vai por medo de algum diagnóstico ruim, né? Um câncer. Eu não vou porque tem gente que sabe, começa a mexer. Aparece um monte de coisa. Eu escuto muito, né? São no interior. Mas aí, gente, eu pergunto para vocês. Pior é eu dar um diagnóstico, porque uma hora ele vai aparecer. Se for o câncer de próstata, ele for progredindo, mais cedo ou mais tarde você vai chegar nesse médico. E você vai chegar de uma forma pior. E a jornada do paciente oncológico não é fácil, né? Nem no privado, nem no público. E a gente sabe que, na verdade, não é só o paciente que adoece, né? Luiz Guilherme sabe bem disso. Não é só o paciente que adoece, a família toda. Você mobiliza, né, todo mundo ao redor, porque a família toda sofre. Independente de qualquer câncer, a gente tem câncer câncer de rim, câncer de próstata, câncer de pênis, qualquer tipo de câncer é um sofrimento grande. Então, por que não evitar, né? Por que não tratar? Sim. Porque eu posso tratar o câncer de próstata inicial e esse paciente ficar curado, 95% das chances. Então, assim, vamos imaginar, eu vou me tratar e vou curar um câncer, por exemplo, tem câncer de estômago, tem câncer de esôfago, que eu não consigo me curar. E já pensou? É uma sentença de morte. O câncer de próstata, gente, não é uma sentença de morte. Então, principalmente se chega cedo no médico. Então, por quê não encarar a realidade, né? E tem mais, a gente ele não vai no médico só para trás do câncer de próstata. Às vezes ele vai porque ele está com uma disfunção erétil, não consegue ter ereção. Às vezes ele vai porque ele é diabético. A gente descobre o diabetes. Vai lá tem problema de ereção, quando pede a glicemia está lá em cima. O paciente está entrando em insuficiência renal, tem um cálculo
né? Tudo Tem alguma outra tudo coisa. influencia. Então, conectado, né? o urologista é o médico do homem. Então, Uhum. na verdade, é ele que está apto a manejar hormônio, Sim, a ver a saúde global masculina. legal. E falando um pouco da prevenção, com qual idade a gente tem que começar a fazer o exame de toque, né? Qual frequência? E quem tem familiares que já foram diagnosticados, isso aumenta o risco? Tem que ir mais cedo fazer essa prevenção? Então, normalmente, gente, pelas normativas da Sociedade Brasileira de Urologia, o homem tem que ir no urologista a partir dos 50 anos de idade, tá? E se tiver histórico na família de câncer, né, seja próstata, seja outro histórico, o paciente negro, paciente sedentário, paciente obeso, ele tem que ir com 45, tá? Então, se você não tiver nenhum fator de risco, você pode ir com 50 anos, né? Mas isso não quer dizer que você não pode, por exemplo, ir com 40 e só fazer o toque com 50, mas ir lá, né? Para fazer todas as avaliações. Como eu falei anteriormente, o adolescente já está apto a partir quando inicia a atividade sexual. Para cada faixa etária, existe um escopo de investigação, né? Determinado, esse sexualmente transmissível, a avaliação renal, né? E a prevenção, Luiz, na verdade, tudo que está no fator de risco. Então, assim, o estilo de vida, ele vai estar na frente. Então, eu digo que é uma coisa que o médico fala muito, e às vezes as coisas mais difíceis de prescrever, porque vai depender mais do paciente do que do médico. O médico vai orientar, o médico vai definir o que ele tem que fazer, mas assim, eu, por exemplo, não tenho como falar para o paciente que ele tem que introduzir atividade física na rotina dele, porque vai muito mais dele se organizar e se comprometer do que eu tenho que orientar, né? Tem que falar sobre alimentação, eu tenho que falar sobre doenças cardíacas, eu tenho que falar sobre hormônio, que também é outra leva aí que está assim, de uma forma disseminada, as pessoas usando de forma indiscriminada e até criminosa, Muito, né? né? Mas assim, o médico vai orientar. Então, você ter pilares dessa saúde vai ser importante para qualquer câncer, não só o câncer de próstata. Mas, assim, evitar cigarros. E aí eu falo e atento muito para os cigarros eletrônicos, tá? Gente, isso é uma febre e isso vai destruir muita gente a longo prazo, né? Eu não digo nem a longo prazo, acho que até a curto prazo. Já está acontecendo. Porque é uma coisa que está sendo vendida e revendida sem a mínima fiscalização, você não sabe o que vem dentro daqueles chips lá, sei lá, aqueles que a gente diz que é... Muito recente. né? Aqueles aparelhos eletrônicos que estão ali dentro, você não sabe a quantidade, o que tem, porque Tem é feito às estudos, vezes em né? fundo de quintal. E os estudos mostram, sim, que eles impactam e eles aumentam o risco de câncer de pulmão e outros cânceres, câncer de garganta, câncer de pulmão, né? Então, evitar o cigarro de qualquer forma, a nicotina. Praticar atividade física regular. O ideal, pela Organização Mundial de Saúde, 120 minutos por semana. Então, isso dá, em média, 1 hora, né? 3 vezes por semana. 3 a 4 vezes por semana. O ideal é que se fosse feito um pouquinho todo dia, né? Sim. Nem que seja de atividade, não só aeróbico, tá, gente? A musculação. A partir dos 45 anos, tanto o homem quanto a mulher, a importância de fazer a musculação é super importante. Por quê? Porque vai aumentar o seu metabolismo, vai aumentar a sua massa magra, que é o que a gente quer, para que evite, para que você não seja, por exemplo, um idoso frágil. Que é o que a gente não quer. A gente quer envelhecer com saúde. O idoso frágil depende de alguém para locomover, depende de alguém para tomar banho, depende de alguém para comer. A partir do momento que você tem músculo, você sustenta suas articulações e você tem mobilidade. Exato. Ainda mais falando de homem que eles sempre são viris, né? Que Exatamente. Começa a ter ninguém tá dependendo de sarcopenia. ninguém quando chegar. Exatamente. Dependendo de ninguém quando chegar mais Fora alimentação, né? Fazer os exames periódicos e ir no urologista anualmente. Eu disse ontem, numa entrevista que eu falava, que ir ao urologista todo ano não vai deixar você de ter, livrar você de ter câncer de próstata, tá? Mas vai fazer com que você tenha a chance de se curar em 95%, por exemplo, se eu te der um diagnóstico de qualquer câncer, não é só de próstata, não. Porque às vezes o paciente vem porque está com câncer no rim. E o câncer de rim também, às vezes, não dá nenhum sintoma se ele começa na periferia do órgão, né? Quando ele está no meio, pode dar sangramento na urina, dar alarme, noxilagem alarme. Mas quando não, ele só começa a emagrecer e tudo, entendeu? Então, se você for no médico, a chance de você diagnosticar alguma coisa, alguma alteração, é muito mais fácil, né? E a cura também. Doutora, e depois de todo esse processo de identificação, da cirurgia, como é a vida pós desse paciente? Ele continua
fazendo os procedimentos? Tem alguma rotina que ele precisa dar Sim, continuidade após tudo isso que ele conseguiu identificar e resolver? Como é a vida dessa pessoa daí para Pode, né? frente? Olha, a vida do paciente, isso aí vai depender do estágio, Uhum. normalmente, que ele apresentou o câncer a primeira vez, a forma dele de tratamento. Realmente, alguns pacientes evoluem melhor e outros piores a determinados tratamentos, tanto radioterapia quanto quimioterapia. Esse segmento vai ser sempre a cada 6 meses com esse cirurgião que é urologista, assim como com o oncologista, isso é super importante. Às vezes o paciente opera uma vez e some. Não, Né? gente, o oncologista é o médico que fica responsável, que ele é clínico, ele é um médico clínico, e ele vai ficar responsável pelo seu monitoramento. Antigamente, a gente dizia que com 5 anos a gente dava alta, né, para esses pacientes oncológicos. Qualquer paciente oncológico. Hoje não existe mais isso. Hoje a gente sabe que o paciente oncológico ele vai acompanhar pro resto da vida. Por quê? Porque eu posso retornar, esse câncer pode retornar, né, ou ele pode aparecer outros cânceres, segundo primário. Então, não é difícil. Paciente que operou, eu tenho paciente que operou a próstata, depois operou o rim, por exemplo. E não foi porque um foi metástase do outro. Não, ele teve um tempo depois ele teve o outro. Né? Isso pode acontecer, varia de genética. Já muito, talvez, também por esses hábitos, né? Exatamente, pelos hábitos que hoje, na verdade, a pergunta de $1 milhão é a cura e o que define, o que iria fazer o paciente não ter câncer. Que a gente sabe mesmo que manter bons hábitos é a melhor solução, né? Mas é isso, muito interessante. E falando um pouquinho, doutora, conte aí, se o paciente quiser ir, que está assistindo a gente, encontrar a doutora aí, neurologista, né? Onde que a gente pode encontrar a doutora Patrícia? Pronto. Então, gente, recentemente, eu abri minha clínica mesmo, que é o Núcleo de Urologia Avançada, doutora Patrícia Canelas, um local onde você vai conseguir ser atendido de forma global. A gente vai ter vários especialistas, vários especialistas que conversam com a especialidade da urologia, como o nutricionista, o geriatra, né, o ortopedista, a fisioterapeuta pélvica, porque a gente atende muitas mulheres também com incontinência urinária, e a psicóloga. Porque hoje a gente precisa muito da saúde mental. E a urologia tem muitas doenças que tem uma associação muito grande com a parte emocional. A gente tem pessoas que não urinam por conta emocional, tem pessoas que não têm ereção por problemas emocionais. Então, a gente precisa da psicóloga junto com a gente fica lá. Se localiza no Tech Office, na sala 1307. Nós estamos na rede social, doutora Patrícia Canelas.urologista, tá? Tá aí já o Instagram. Pronto, o Instagram. E a gente tem sempre várias informações, né, mostrando várias campanhas aí do Novembro Azul, quando a gente começa a fazer a campanha do Novembro Azul, né? Eu recebo também muitos pacientes neurológicos, porque a urologia também, as doenças neurológicas também afetam a forma de urinar desse paciente, então os pacientes cadeirantes, lesados medulares. E a gente também está na rede do Estado, né? Está no Hospital do Câncer do Maranhão, a gente está junto no CAISI, atendendo esses pacientes lesados medulares, cadeirantes, né? A gente faz esse atendimento. E se vocês quiserem mandar alguma pergunta ou encontrar, lá tem o link e me acha fácil. Que bom, doutora. Foi um prazer, então, recebê-la. Acho que todo mundo aqui saindo mais informado, né? Sim. Isso é super importante. Aprendi muito hoje aqui com você. Pretendo me cuidar mais também. Pronto, ir mais aí, urologista. já fizemos Já me 2 motivou. candidatos. Sim. Não, eu já fico pensando no meu tio, já vou mandar para ele o Exato. link. Quando é que ele já fez, tem que fazer o exame. Já começa a pensar na família, né? É isso mesmo. E assim, eu acho que essa é a intenção, né? Se a gente conseguir mobilizar 1, 2 pessoas, a gente já teve, né, um real sentido. A empresa de vocês já tem um real sentido de estar aqui, né? Estar gastando tempo, estar conversando, porque levando informação, que antigamente isso era muito difícil, tá, gente? Era muito difícil você ter acesso de qualidade. Para congresso, você tinha que sair num monte de lugar para poder, horas e horas de voo. Hoje, você tem na ponta do dedo, você tem tudo aqui, ó. Eu digo que aqui tem as melhores e as piores informações. Então, assim, procurem sempre as fontes sérias, as fontes reais e dignas para que vocês consigam ter uma informação de qualidade.
né? Eu queria agradecer o convite mais uma vez. A Estou gente que agradece. aberta a novos convites, porque vocês sabem que eu Pronto. falo Vamos e não é fazer. pouco. Foi ótimo, Isso. foi fácil ele entrevistar aqui, que a gente trocou um papo muito bom. Obrigado, doutora. Obrigada. Até a próxima. Até a Obrigado, próxima, pessoal. gente. Ficamos com mais um Super Vida Cast. Muita informação. Vamos fazendo nossa parte aqui um pouquinho para aumentar a conscientização sobre o câncer de próstata, sobre a saúde do homem no geral, principalmente. Como a gente aprendeu aí, o Novembro Azul, ele é, hoje em dia, muito mais sobre a saúde do homem em geral, né, do que especificamente sobre o câncer de próstata. E é isso. Ficamos até a próxima. A rede social do Supervida é o @minhasupervida. Vamos estar postando, vamos postar aí cortes desse podcast lá. Na rede social você pode ficar aí atualizado sobre todos os parceiros do Supervida. Tem muito conteúdo também sobre saúde, tem muito conteúdo também sobre a empresa, né? Sobre como a gente está construindo Supervida, qual é a nossa missão, o que a gente quer fazer aí para ajudar a vida das pessoas, e o nosso principal pilar é a saúde. Sim. Então, segue a gente lá e a gente vai estar postando muita coisa boa. Todos os cortes aqui vão estar saindo no Instagram do Supervida. Obrigado, pessoal. Até a próxima.